Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, e agora? Enquanto isso, Haddad cria o teto de gastos, chamado de novo arcabouço fiscal. Eu vou explicar para você no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Vocês repararam que o Lula sumiu? Cancelou a viagem para a China, mandou o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, no lugar dele, na comitiva que ficou esvaziada pela falta do presidente petista. Mas, no meio de tudo isso, a gente sabe que uma gripezinha ali, uma pneumonia que ele pegou, segundo a previsão, era que na quarta-feira, ou seja, anteontem, ele já estivesse trabalhando no Palácio do Planalto, mas não voltou. E aí, o que a gente tem de comum no meio de tudo isso? Que o Bolsonaro voltou. Esse é o ponto curioso. O Bolsonaro voltou e o Lula se acuou. Particularmente eu mesmo fiquei surpreso, porque conhecendo o pretérito do petista e tudo que aconteceu no ambiente eleitoral, eu imaginei que ele fosse demonstrar aquela saúde de quando ele estava de sunga ao lado da Janja posando em foto. Mas aparentemente o sujeito preferiu ficar acuado. A desculpa que eles deram é que era mais prático despachar do palácio ali, da residência oficial do presidente e não no Palácio do Planalto. Tudo isso é muito esquisito, mas deixam dúvidas. Por outro lado, Bolsonaro desembarcou no Brasil, foi recebido ali pelos seus apoiadores que se mobilizaram, foi para a sede do PL, depois foi para a casa dele e começa agora efetivamente a movimentação política entre bolsonaristas e petistas. O que a gente pode esperar de tudo isso? Bom, dos bolsonaristas, particularmente, eu acho que é oposição. Agora, dos petistas, o que eu posso esperar efetivamente é canelada, é erro, é tragédia. E é isso que a gente está vendo dia após dia. Basta ver o desgoverno Lula ao longo desses 100 dias. É uma grande tragédia e crise pós-crise. Não tem como falar que é outra coisa. O ponto é que a mídia fica passando pano, mas o governo Lula é catastrófico. Cadê a picanha? Ninguém fala. Já saiu até matéria de especialistas do UOL, você pode ver aqui do lado, falando que colchão duro é picanha. É mais ou menos como o Lula resolveu a questão da classe média quando ele era presidente. Ou melhor, falou que o pobre virou classe média mudando o indicador. Foi a grande manobra dele, para falar que tirou as pessoas da pobreza. Agora a picanha é colchão duro. Daqui a pouco você vai falar que língua de boi também é filé mignon. E vai que vai. O ponto é que todo dia o governo Lula tem uma gafe nova, e ao mesmo tempo que ele fica atacando todo mundo. Ele não desceu do palanque, não presidiu o país e não montou um governo que iria pacificar, como ele mesmo disse que faria e efetivamente não fez. Afinal de contas é um grande mentiroso, como todo mundo sabe. O que eu queria efetivamente entender é quando o Lula vai começar a ser presidente, porque até agora tudo que ele fez é botar a culpa no Bolsonaro. Dá pra ver o que ele tá fazendo com o Campos Neto lá no Banco Central. O Lula estraga o país, a culpa é do Campos Neto. O Campos Neto, ele é um dos melhores economistas do mundo. Sinceramente, se eu fosse ele, eu renunciava. E não porque ele é ruim, não, porque eu acho ele um gênio, é um cara muito bom. Eu renunciaria para ele parar de servir de muleta pro Lula. Porque o Lula é um incompetente, é um incapaz, ele é um sujeito inadequado para o cargo e fica utilizando um sujeito altamente competente como muleta, simplesmente porque tudo que não funciona no governo dele é culpa do Bolsonaro. Se a Janja botar um chifre na cabeça do Lula, a culpa vai ser do Bolsonaro. É assim que funciona a gestão petista. Desse bolo todo, eu acho que a grande sacada é o novo arcabouço fiscal. Eu acho arcabouço uma palavra bem interessante, esqueleto, assim, uma palavra bonita, o arcabouço fiscal. O que é isso? Na prática, é a nova política fiscal do país. E aí eles substituíram o teto de gastos. Nada mais é do que você não gastar mais do que arrecada. Era a promessa do Lula, vou acabar com o teto de gastos para acabar com a pobreza. Não faz sentido nenhum, mas era o que ele falava. Ele substituiu o teto de gastos por um piso de gastos, ou seja, ele tirou a laje para colocar um contrapiso, talvez. Em resumo, são mais impostos. São 150 bilhões de reais em impostos e aumento da inflação. Esse é o arcabouço fiscal do Lula. Agora eu quero convidar vocês a ver isso aqui desse lado. Presta muita atenção. Essa aqui é a apresentação fiscal do Brasil. Ela começa lá em 1997, quando o presidente era ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, tinha acabado com a hiperinflação, tinha resolvido o país. E ela vai, sabe quando? Até 2022? Não, ainda não. Até 2010. Eles esquecem a gestão Dilma. Eles apagaram a Dilma, por consequência esqueceram todo o resto e pararam em 2010. Eu fico pensando, como que criam um arcabouço fiscal pautado em 2010?
Eles chamaram, sei lá, o Marty McFly, montaram num DeLorean e voltaram no tempo? Ou simplesmente tem a maldade de esquecer o que foi a gestão de Dilma Rousseff e o que ela fez com a política fiscal da União em seu mandato? Efetivamente, você vê aqui, para o Lula que gosta de criar novas centrais de combate a fake news, podia colocar um aí contra o Haddad para ver essa apresentação da política fiscal do país, porque realmente é uma piada. E é isso o retrato do governo Lula. Um governo que não expõe dados, que não utiliza dados como métricas e que mente quando utiliza gráficos. É efetivamente uma piada. Só por conta desse gráfico, para mim, mereceria um impeachment. Quero convidar vocês para falar de questão da cidade de São Paulo. Você que é de fora de São Paulo, mas principalmente você que é paulistano. Você sabe que eu sou presidente da Comissão de Política Urbana. E você fica pensando, né? Mas o que o Rubinho faz lá? Bom, é minha função conduzir a elaboração do plano diretor. Então eu quero expor aqui para vocês as vísceras do que está acontecendo. O primeiro ponto é que a esquerda vem protelando a votação do plano diretor desde 2021, ou seja, desde quando eu assumi meu mandato, nós tentamos votar o plano diretor e ele não é votado. Esse ano eu consegui uma grande vitória, me tornei presidente da Comissão de Política Urbana. Falei, eu vou tocar esse negócio e vou fazer votar. E aí eu chamei no peito, falei, vamos fazer audiência pública, vamos cumprir os requisitos legais, vamos ouvir a população, promover o debate e votar o plano diretor, porque nós temos que fazer essa revisão e conduzir a cidade para o futuro. Não dá para ficar protelando, vamos concordar, né? Eu apresentei um cronograma de 23 audiências públicas dentro da Comissão de Política Urbana, no intervalo de 2 meses. Vamos concordar que é bastante razoável, dá para ouvir toda a população. A esquerda queria mais audiências públicas, então me pareceu razoável. E aí, na gestão Haddad ali, foram feitas 47. Falei, por que não fazer uma a mais? 48 audiências públicas. Então, convoquei todas as comissões permanentes da Câmara de São Paulo para que, em uma maneira inédita, todas elas participassem ativamente da elaboração do plano diretor, que todos os vereadores participassem, não apenas da Comissão de Política Urbana. Serão realizadas, não 47 como pediu a esquerda, mas 48 audiências públicas do plano diretor. Não só na Comissão de Política Urbana, mas em todas as comissões permanentes que têm uma atuação direta para ouvir a população. A primeira acontece agora, sábado, dia 1º de abril, às 8 da manhã, na Vila Rubi, e nós vamos rodar a cidade de São Paulo. Vamos elaborar um plano diretor e ele será votado ainda esse semestre. Porque não dá para São Paulo ficar parada no tempo e, enquanto presidente da Comissão de Política Urbana, vou empenhar todos os meus esforços, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que esse plano diretor seja votado. Mas não apenas isso, para que nós tenhamos uma revisão adequada que albergue os anseios da população, e não os anseios da esquerda que quer travar a cidade pensando no Grêmio Boulos, mas sim do crescimento que São Paulo precisa e do pioneirismo que São Paulo merece. Por isso eu conto com o apoio de cada um de vocês, participando das audiências públicas, mas principalmente acompanhando o nosso trabalho. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.